Muito bom dia, Nova Prata e toda a região. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021 e a sua central de notícias, a sua central de informações, o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo, levando até você os principais fatos que se tornam notícia. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, segunda-feira, 15 de março de 2021. Hoje, Dia Mundial do Consumidor e também Dia da Escola. A previsão do tempo para esta segunda-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura mínima foi de 17 graus e uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme. A tarde esquenta, com a temperatura podendo chegar aos 30 graus. Neste momento, fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de segunda-feira. Começamos pela região. Morre o prefeito de São Jorge, vítima de Covid-19. E na Serra e no Planalto, destaque é que a Justiça suspende as feiras dos produtores em Bento Gonçalves para evitar aglomerações. E pelas notícias do Estado, com imagens fortes, prefeitos fazem campanha de conscientização contra a Covid. E os destaques da economia é que na contramão do mundo, o brasileiro termina a década mais pobre. E pela agricultura, arroz. Safra deve alcançar 11 milhões de toneladas. E as notícias internacionais, a ex-presidente da Bolívia foi presa e encontrada escondida dentro de uma cama-box. E pelo esporte, o atacante do Flamengo, Gabigol, é detido em cassino clandestino em área nobre de São Paulo. E mais os resultados da rodada do Gauchão. E os destaques da política, abre aspas, não estou doente e sigo no cargo, fecha aspas, diz Eduardo Pazuello, avisando que continuará à frente do Ministério da Saúde. E pela atualidade, Trio Gaúcho lança projeto, álbum entrelaçado com telas da artista plástica Ana Lúcia Perim. E o destaque também é que na segunda parte do programa, logo mais às 9 horas, hoje é dia do consumidor e nós teremos uma entrevista com o Rodolfo Schmidt. Ele é procurador do município aqui de Nova Prata e também responde pelo PROCON, que atende a toda a nossa região. Beto Guidini, vamos às nossas notícias, começando pelos fatos locais? Isso mesmo, Thiago. Começamos aqui pelo portal Gaúcho ZH. Morreu o prefeito de São Jorge, vítima de Covid-19. Jorge Postal tinha 73 anos e estava internado em Porto Alegre. Foi confirmada na noite de ontem, domingo, a morte de Jorge Postal, do MDB, prefeito do município de São Jorge, região de Lagoa Vermelha. Ele foi diagnosticado com Covid-19 e estava internado no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Exatamente, nós estendemos as nossas condolências e sentimentos a toda a família e a todos os munícipes de São Jorge. Tivemos aí a honra e o prazer de estar em conjunto com o prefeito Jorge Postal nas eleições do ano passado, sejam nas entrevistas que foram realizadas com os candidatos e também nos debates à Prefeitura de São Jorge. Ele acabou sendo eleito com 55% dos votos, tomou posse pela quarta vez, ele estava à frente da Prefeitura de São Jorge, foi acometido pelo coronavírus e, seguindo seu tratamento, não resistiu. Na noite de ontem, fez sua partida. Nós estendemos nossas condolências e maiores detalhes que surgirem ao longo da nossa programação. E agora, seguindo as informações, temos Monalise Canali. Isso. Monalise Canali, venha com nós, então. Bom dia, Beto. Bom dia, Thiago. Bom dia para todos os telespectadores que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira, dia 15 de março. Hoje, falando um pouquinho do nosso núcleo próprio de jornalismo, nós iniciamos com o nosso plantão, que acontece todas as segundas-feiras com o Dr. Guilherme Savariz Schossler, ele que é presidente do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 aqui do município, e traz para a gente um pouco dos dados aqui da nossa cidade, para contar um pouco, então, como foi uma retrospectiva da semana passada e quais as previsões para esta semana. Além disso, teremos uma reportagem sobre a manifestação dos comerciantes que aconteceu na última sexta-feira em frente à Prefeitura Municipal, também aqui no município de Nova Prata. Lembramos também que hoje teremos a entrevista com o Rodolfo Schmidt, ele que é procurador aqui do município, e teremos então essa entrevista a partir das 9 horas no Conecta News.
Deixamos o convite para que todos continuem nos acompanhando. Na sequência, teremos o informativo do município de Paraí. Na sequência também, a partir das 10h30, teremos o programa Algo a Mais, falando de crenças e por que somos tão afetados por elas. Também teremos o Expresso Meio-Dia, que inicia às 11h45 ao vivo. E hoje à noite, a partir das 21 horas, uma entrevista sobre o Hospital São Pellegrino Laziose, lá do município de Veranópolis. Não podemos deixar de fazer nossas atualizações. Desde semana passada, nós estamos trazendo, então, essas atualizações dos municípios de Nova Prata e Veranópolis com relação à Covid-19. Então, no município de Veranópolis, nós temos ainda 27 pacientes internados. Destes 27, 14 encontram-se estáveis. 11 estão com maior gravidade e temos 2 pessoas ainda aguardando leitos de UTI. Lembrando que nesse final de semana foram contabilizados 5 novos casos no município. Aqui em Nova Prata, no último boletim da sexta-feira, nós tínhamos 30 pacientes internados, 6 em ventilação mecânica, aguardando então leitos de UTI na nossa região, e 30 novos casos de quinta para sexta-feira. Então, na última sexta, tivemos esse boletim, hoje ele será atualizado e amanhã a gente traz as informações dos casos que hoje se confirmam aqui no município. Lembrando que nesse último final de semana, nós tivemos o final de semana com o maior número de mortes aqui no estado desde o início da pandemia. Foram mais de 400 mortes. Então, pessoal, é melhor sim mantermos o distanciamento, continuarmos utilizando máscara, continuarmos utilizando álcool em gel, porque essa pandemia, infelizmente, 1 ano após o seu início, parece que está piorando e muito. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado pelas informações, Monalisa e Beto. Já que estamos falando de pandemia, tem um recado dos músicos aqui de Nova Prata para toda a nossa região. Isso mesmo, agora são 8h09. Músicos e a conscientização em Nova Prata para sensibilizar através da arte. Foi com esse espírito que artistas pratenses se uniram e nos presentearam com uma mensagem em forma de música, mostrando a empatia que deve servir de exemplo, pois mesmo sendo uma das categorias mais afetadas pela pandemia, não deixem de se preocupar com as aglomerações e festas clandestinas que insistem em acontecer na nossa cidade. Vamos conferir esse vídeo. Nossa Nova Prata, o que está acontecendo? Esqueceu da pandemia, não respeita o isolamento, convive, amizade, indispensável à sociedade. Todavia, nesse momento, a pandemia está presente e promete persistir. A união com consciência nos dá força a resistir. Vamos evitar o contágio e a aglomeração. Vamos evitar o contágio e a aglomeração. Vamos evitar o contágio e a aglomeração. Muito bem, aí está o recado. Os músicos que foram uma classe aí profundamente atingida, mas eles trazem a sua nota de consciência sobre esse momento que nós estamos passando. E nós seguimos com informações da região, falando que na última sexta-feira, os lojistas aqui de Nova Prata fizeram um protesto em frente à Prefeitura Municipal, tanto os lojistas quanto os prestadores de serviços, afirmando que todo o trabalho é essencial. E nós vamos ter uma matéria especial no segundo bloco do programa, retratando como foi esse protesto da última sexta-feira. Isso mesmo, Thiago. E vai ter a matéria depois. E segundo as nossas notícias aqui, um acidente foi registrado no centro de Nova Prata. O fato aconteceu com o veículo Gol, que, por motivos ainda desconhecidos, seu condutor acabou colidindo em um poste.
As informações dão conta que ninguém restou ferido, somente danos materiais foram registrados. E nas informações do Facebook, o motorista desse veículo apontou que o caso ocorreu porque ele foi desviar de um cachorro que cruzava a rua, tentando poupar aí a vida do animal, acabou colidindo contra o poste. Acidentes que acontecem. Na parte da segurança, no último sábado, uma dupla aí foi detida pela Brigada Militar nas imediações da BR-470, dirigindo um Jeep Renegade de cor branca. Os ocupantes estavam aí com algumas compras no veículo e são acusados de distribuírem cheques falsos no comércio. E segundo o portal, o Hospital de Veranópolis recebe doação de cerca de 450 quilos de alimentos. A direção e equipes do Hospital São Francisco Laziose de Veranópolis, no setor da saúde, nutrição e dietética, agradeceram por meio de nota em suas redes o apoio, o carinho e as inúmeras demonstrações de solidariedade recebidas nos últimos dias. As doações de alimentos e água recebidas nesta semana permitiram que os estoques da casa fossem abastecidos. E na última sexta-feira, várias homenagens ocorreram em todo o estado do Rio Grande do Sul para os profissionais da saúde. Em Veranópolis, o Corpo de Bombeiros Militares também realizou essa homenagem, fazendo um sirenaço prestando a sua solidariedade para todos os médicos, enfermeiros, técnicos e os demais componentes do Hospital São Peregrino Laziose. E do amor pelos livros até a profissão. Conheça a história da bibliotecária que atua há 34 anos em Veranópolis. A leitura é um processo complexo que envolve muitos elementos e é usada por muitos afins. Alguns de diversão, outros para estudo e diversos para ter uma companhia. Independente do fim, é importante destacar o papel de um dos mediadores entre o mundo dos livros e o leitor e o bibliotecário, profissional responsável. Em Veranópolis, uma profissional se destaca na área, Sandra Benedetti, atualmente há 34 anos na Biblioteca Pública Mansueto Bernardi, estruturou as formas para que os veranenses se relacionam com a leitura. E nas informações também aí para Veranópolis, no dia de ontem, o rompimento de uma adutora na rua Pinheiro Machado acabou causando uma coloração estranha na água. Segundo a Corsã, um cano acabou se rompendo e oscilações do fornecimento foram constatadas nos bairros Centro, Medianeira e arredores. A Corsã realizou os reparos e a previsão aí que no fim da tarde de ontem tudo estivesse normalizado. Segundo o portal Estafeta, Vila Flores recebe representantes do núcleo da UX de Nova Prata. Na manhã da sexta-feira, dia 12, o prefeito de Vila Flores, senhor Evandro Brandalize, recebeu em seu gabinete a diretora do núcleo universitário da UX de Nova Prata, Zoriclé Maschio Gilioli, e o analista de mercado da UX, Lauana Blanco. Buscando manter um bom relacionamento com a instituição, a UX parabenizou o prefeito Evandro e se colocou à disposição do poder público municipal. Na reunião foram discutidas questões acerca de desenvolvimento de turismo, cultura, educação e também da saúde. Informação para Fagundes Varela, a prefeitura alerta os produtores rurais para a presença da cigarrinha do milho. Esse inseto, essa praga que acaba atacando as plantações nesse período da safrinha, onde tem aí maiores probabilidades de se reproduzir. Os níveis de infestação estão elevados que as perdas ocasionadas comprometem a produção em Fagundes. E de acordo com a engenheira agrônoma Tassiana Marquezine da Ascar e da Emater, a cigarrinha ataca os plantios de milho na sua fase inicial, logo nas primeiras folhas. E demais informações e formas de proteção podem ser encontradas na Secretaria de Agricultura e também na Emater e na Ascar, que atende em Fagundes Varela. E um homem é preso tentando entregar drogas no presídio estadual de Guaporé. A Brigada Militar, através de uma equipe de força tática, durante patrulhamento nas proximidades do presídio estadual de Guaporé, avistou na tarde deste sábado, dia 13, 2 rapazes acessando o mato nos fundos da casa prisional. Quando se aproximavam da cerca e tentaram cortar a mesma, perceberam a presença policial e empreenderam fuga correndo para a mata com vegetação bastante densa. Na fuga, deixaram cair os bonés que usavam um alicate corte amarelo, uma camiseta amarela e uma porção de maconha. Um deles foi alcançado pelos policiais e preso. E o outro rapaz, que portava a mochila nas costas, conseguiu fugir e não mais foi avistado. E um infrator de 20 anos, que é natural de Encantado,
recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, feito uso de algemas, conduzido ao hospital para a retirada de laudos de lesões devido às escoriações causadas pelos arbustos e posterior para a Delegacia Civil de Marau, onde foi lavrado registro simples de tráfico de drogas e posteriormente o autor foi liberado. E informação também sobre a violência no final de semana, um crime ocorreu em Casca e os autores foram presos. Foi um homicídio, aí a queima-roupa que ocorreu no último dia 13, no sábado, por volta das 19h30, né? Foi informado que numa propriedade do interior, 2 indivíduos chegaram para pedir gasolina e quando o dono da casa saiu para ver o que estava acontecendo, ele foi alvejado a tiros, vindo a óbito no local. Depostas as informações, a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias e a Brigada Militar iniciaram as investigações e acabaram encontrando os 2 suspeitos em uma barreira policial que foram detidos e presos em flagrante. Um dos bandidos, inclusive, trocou tiros e está em estado grave em Passo Fundo. E segundo o portal Tua Rádio, Ibiraiaras abre 8 leitos Covid e secretária fala em colapso do Hospital São Paulo. No áudio que circula pelos grupos do WhatsApp, a secretária da Saúde de Ibiraiaras, Alessandra Pomati, se pronuncia a respeito da situação do coronavírus na região. Ela demonstra preocupação com a superlotação dos leitos destinados aos infectados. Diz ela, em Lagoa Vermelha, ontem estavam 34 pacientes com Covid internados. Superlotou o Hospital São Paulo e entrou em colapso. E, por esse motivo, foram acionados pela Coordenadoria da Saúde para que abríssemos leitos Covid aqui no nosso hospital, afirma Alessandra, no áudio gravado na noite de sexta-feira, dia 12 de março. E, segundo ela, foram abertos 8 leitos para receber pacientes que estão no Hospital São Paulo, que apresentam condições estáveis para o deslocamento. Aqueles do quadro mais grave permaneceram em Lagoa Vermelha. E nas informações para Bento Gonçalves, vinha ocorrendo todos os sábados a Feira do Produtor, onde 60 produtores aí expunham os seus produtos para vender à população. Contudo, a Justiça acabou suspendendo essa feira e o impasse não é de hoje. O município já havia suspenso, mas a Associação dos Produtores obtinha liminar na Justiça para continuar funcionando. E dessa vez foi aí o Tribunal de Justiça que decretou aí que a feira esteja suspensa enquanto ocorrer a bandeira preta para evitar aglomerações. Segundo o portal Estafeta, a UX seleciona voluntários para atuar em nova etapa de estudo sobre a Covid-19. A Universidade de Caxias do Sul, a UX, está com inscrições abertas para estudantes e profissionais que queiram participar como voluntários da 10ª fase de estudo que avalia a evolução dos casos de infecção pelo coronavírus no estado. Essa etapa ocorrerá de 9 a 12 de abril. O edital lançado na sexta-feira, dia 12, pela instituição, é para quem atuar na Caxias do Sul e o prazo para demonstrar interesse é 28 de março. Podem participar alunos de instituições superiores reconhecidas pelo Ministério da Educação, MEC, matriculados em cursos da área da saúde, especialmente em cursos que desenvolvem competências no cuidado de pacientes e profissionais da área da saúde, como enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição, farmácia, biomedicina, odontologia, ciências biológicas e educação física. As vagas são para aplicação de questionário e para a realização de teste rápido de detecção de infecção pelo coronavírus. E a lista de selecionados será divulgada no dia 31 de março. O documento com as regras para voluntários pode ser acessada no site da UX. Informação do DAER. O DAER conseguiu a renovação da licença ambiental da Rota do Sol por mais 10 anos junto ao IBAMA. De acordo com o departamento, essa licença estabelece as regras para conservação, restauração e manutenção do tráfego na rodovia. E a notícia boa é que com 10 anos de licença, a desburocratização e a atuação nessas rodovias acaba sendo mais efetiva por parte do departamento, conforme disse o presidente do DAER, Luciano Faustino. E segundo, com o prejuízo diário de 3,2 milhões de reais no comércio, o CDL de Caxias do Sul lança campanha pela reabertura dos estabelecimentos. Com o objetivo de chamar a atenção dos poderes públicos municipal e estadual, a CDL de Caxias do Sul acaba de lançar a campanha, abre aspas, os estabelecimentos pedem socorro, fecha aspas.
A entidade, que tem mais de 4,3 mil empresas caxienses associadas, quer sensibilizar os governos para a reabertura do comércio e dos serviços não essenciais no município, que estão com restrições mais severas desde o dia 20 de fevereiro, devido à classificação da região em bandeira preta, e a maioria deles inviabilizados de funcionar desde o dia 27 do mês, por conta da suspensão do modelo de cogestão. E um acidente inusitado nesse último final de semana na Lagoa da Garibaldi, no sentido de Encantado, acabou ocorrendo. Um caminhão que estava carregado com 2 toneladas de peixe acabou perdendo o controle, saindo da pista e capotando. O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido. Isso ocorreu ontem por volta das 11 horas da manhã. E segundo o portal Observador Regional, um ciclista encontrado morto entre Passo Fundo e Ernestina levou pelo menos 4 tiros. Foi executado com 4 tiros o ciclista que foi encontrado morto na RS 153 entre Passo Fundo e Ernestina. Matheus Henrique de Moraes, 30 anos, é ciclista e costumeiramente anda de bicicleta com grupos e amigos em Passo Fundo e região. E na manhã deste domingo, dia 14, o homem foi encontrado sem vida às margens da rodovia, nas proximidades do bairro Bom Recreio. O corpo estava ao lado da bicicleta e ele estava com uma carteira e o celular. E a polícia, no primeiro momento, acreditou que poderia se tratar de uma morte de forma natural ou até mesmo algum acidente de percurso, mas a perícia constatou que o corpo estava com perfurações causadas por disparos de arma de fogo. E agora, Beto, em todo momento que a gente vive, notícias como essa continuam acontecendo. Em Passo Fundo, a Força Tarefa flagrou várias aglomerações e uma delas, uma festa em uma chácara com 120 pessoas que estavam lá. Essa foi a constatação feita pelas equipes de segurança. 42 veículos no local, as pessoas foram dispersadas, efetuadas a apreensão de bebidas, aparelhagem de som e foi preenchidos aí autos de infração. E foram verificadas mais outras 15 denúncias em diversos pontos de Passo Fundo. Numa época como essa, os hospitais lotados, as pessoas padecendo e o pessoal ainda fazendo festa, é uma prática um tanto quanto macabra, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E agora falando das notícias do Estado. O governo do Estado autoriza, segundo o Correio do Povo, o pegue e leve em pet shops e atendimentos individuais em academias. Uma nova flexibilização das medidas de distanciamento social autorizou o sistema pegue e leve em pet shops e atendimento individual em academias do Rio Grande do Sul. A medida foi confirmada pelo governo do Estado na noite do sábado. A autorização do Gabinete da Crise autoriza o funcionamento da modalidade takeaway, além do atendimento individual condicionado à prescrição médica para reabilitação em academias. E o decreto tem vigência imediata. E nas informações também do governo do estado, o Palácio Piratini adquiriu 60 novos respiradores que vão ser distribuídos a diversas cidades gaúchas. Eles chegaram no último sábado, foram escoltados desde a fábrica em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, até Porto Alegre. Aqui na região, o Hospital Taquini vai receber 2 aparelhos, o restante vai ser distribuído nos demais pontos de UTI do SUS. E vai ser aí saiu de Porto Alegre no último sábado e vão sendo dispensados para diversos locais aí de todo o Rio Grande do Sul. E segundo o portal Correio do Povo, com imagens fortes, prefeitos fazem campanha de conscientização contra a Covid-19. A Zona Sul Consórcio de Municípios da Região Sul do Estado lançou uma campanha nas redes sociais para a conscientização da população sobre os protocolos de distanciamento contra a Covid-19. As imagens fortes, a campanha faz um apelo com frases como: onde você prefere ficar, fazendo comparação entre o sofá e um caixão. O objetivo, segundo o presidente da Zona Sul, Vinícius Pegoraro, do MDB, e prefeito de Canguçu, é fazer com que as pessoas voltem a adotar as medidas de início da pandemia e, desta forma, retomar as atividades do comércio de forma segura. E seguindo com informações, a campanha não é à toa. A fila de espera para registros de óbito em Porto Alegre passa de 5 horas no último sábado. Em um dos casos, a família só conseguiu registrar o documento depois de 5 horas e meia esperando aí e passando pelo segundo cartório. Na noite de ontem, o Tribunal de Justiça teve que efetivar aí uma mudança no funcionamento dos cartórios da capital e da região metropolitana para que o atendimento pudesse ser feito de forma mais ágil aos familiares que buscavam a certificação
por conta de parentes que fizeram a passagem devido às complicações do Covid-19. E agora uma notícia bem triste que ocorreu segundo o portal Correio do Povo. Um caminhão-tanque explodiu sobre a ponte na BR-386 em Estrela. O caminhão-tanque, carregado com combustível, gasolina e diesel, explodiu no final da manhã do sábado na BR-386 em Estrela, na região do Vale do Taquari. O acidente de trânsito ocorreu no quilômetro 350 da rodovia, na ponte sobre o Arroio Boa Vista. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, confirmou a morte do motorista do veículo com placas de Ijuí. O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar foi mobilizado para combater as chamas que já foram extintas. A equipe de emergência da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, foi acionada junto à Defesa Civil. E a Patrulha Ambiental da Brigada Militar igualmente foi para o local. Por sua vez, a concessionária CCR Via Sul realizou, depois, a avaliação da estrutura da ponte. E também a Polícia Rodoviária Federal bloqueou totalmente o trecho. Exato, as cenas desse acidente foram impressionantes porque algumas delas foram captadas na hora em que aconteceu e circulam por diversos grupos de WhatsApp, né? E a rodovia aí que acabou ocasionando esse acidente estava bloqueada até ontem à tarde para limpeza do local e também atuação das equipes, porque foi em cima de uma ponte e ocorreu o vazamento de combustível no rio que corre embaixo. Informação lá para Ijuí que chama a atenção: o número de jovens infectados por Covid dispara nas últimas semanas, ou seja, a Covid não é mais apenas uma doença dos idosos que causa preocupação entre aqueles que têm uma idade mais avançada. Jovens acabam sendo infectados e passam por quadros extremamente complicados, e entre os jovens de 20 e 29 anos já foram constatados mais de 1.455 casos nessa faixa etária na cidade de Ijuí. E agora nós vamos para o esporte, Thiago. Queira comentar aqui sobre a quarta rodada do Gauchão? Exatamente, tivemos aí a quarta rodada do Campeonato Gaúcho nesse último final de semana e os jogos que nós destacamos para você. Juventude e Pelotas deu melhor aí para o time da região sul, que venceu por 3-2 o Juventude. Brasil de Pelotas e Caxias empataram em 0-0. O Grêmio venceu o Esportivo por 2-0. O São Luís de Ijuí venceu o Novo Hamburgo por 2-0. O Inter acabou vencendo o Ipiranga de Erechim por 4-2 e o São José venceu o Aimoré por 1-0. E na tabela de classificação, em primeiro lugar São Luís de Ijuí, em segundo lugar Ipiranga de Erechim, em terceiro o Internacional. Olha essa, Thiago. Segundo o portal Revista Fora, um atacante do Flamengo, Gabigol, é detido em cassino clandestino em área nobre de São Paulo. Gabriel Barbosa Almeida, o atacante do Flamengo, Gabigol, foi detido na madrugada do domingo, dia 14, em uma festa com cerca de 200 pessoas em um cassino clandestino na Vila Olímpia, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. Segundo o deputado federal Alexandre Frota, Gabigol tentou se esconder embaixo de uma mesa no momento da ação da polícia. E, para nossa surpresa, dentro do cassino, escondido embaixo da mesa, estava o jogador de futebol Gabigol, conduzido a DP pela polícia. Festas clandestinas na fase vermelha, com o pior momento da pandemia, tuitou Frota. Exatamente, né? Isso é o exemplo que os ídolos da nova geração trazem, né? Não só o Gabigol, mas também um sujeito chamado MC Gui. Ambos foram detidos aí num cassino de uma zona nobre de São Paulo. Além de jogos de azar serem proibidos no Brasil, nesse momento eles estavam lá fazendo uma aposta aonde, né, muita gente tenta lutar pela sobrevivência em diversos hospitais e médicos e equipes de saúde trabalham de forma incessante. Parece um desdém muito grande com a vida alheia, questões do ser humano. E nós falamos que a qualquer momento traríamos novas informações sobre o falecimento do prefeito de São Jorge e recebemos através da assessoria de imprensa do município que o cortejo e a cerimônia de despedida de Jorge Postal ocorrem hoje. Iniciará a partir das 9 horas, então um cortejo saindo do município de Guabiju até a cidade de São Jorge e será feita uma cerimônia de despedida no cemitério municipal, reservada apenas aos familiares. Diante da situação da pandemia, a Secretaria de Saúde de São Jorge solicita que as pessoas que quiserem se despedir façam aí os seus votos através das suas casas quando o cortejo cruzar as ruas da cidade
ou permanecendo nas calçadas utilizando máscara. As pessoas aí devem fazer dessa forma, respeitando o distanciamento, porque afinal o momento é bastante complicado. E o município de São Jorge também decretou luto oficial de 5 dias pela perda do seu prefeito. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 32 minutos. Toda semana, o presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Nova Prata, Dr. Guilherme Savares Schossler, nos traz informações sobre a atual situação em nosso município. Vamos conferir agora. Olá a todos. Então vamos anunciar novamente mais uma faixa etária para vacinação em Nova Prata. Recebemos essa semana mais 410 doses da vacina destinadas aos idosos. Pela questão da 5ª Coordenadoria, deve ser utilizado para vacinação de pessoas de 80 anos. Portanto, vamos começar então na terça-feira a vacinação dos idosos com 80 anos que fazem aniversário em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, os idosos, então, de 80 anos, que fazem aniversário julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dividimos porque estimamos que uma grande quantidade de pessoas apresentem 80 anos e não queremos aglomerações. Portanto, preste atenção, então, na idade dos seus familiares. Na terça-feira, tragam os que fazem aniversário no primeiro semestre e na quarta-feira os que fazem aniversário no segundo semestre. Atrás da Secretaria de Saúde, naquele mesmo sistema de drive que está funcionando muito bem e a gente está conseguindo vacinar as pessoas de forma bastante rápida. Quero também salientar que o número de casos não vem baixando significativamente. Tivemos uma queda essa semana, em torno de 30 pacientes contaminados a menos que na semana anterior, mas o número de internações segue elevado, a ala de Covid do hospital segue cheia e as internações na emergência atingiram seu limite máximo, sendo que um dia dessa semana tivemos 8 pacientes em ventilação mecânica ao mesmo tempo. Também tivemos algumas transferências e alguns pacientes que foram a óbito devido a complicações as mais diversas, insuficiência renal, arritmia cardíaca, infarto e tudo mais. A gente queria salientar às pessoas também que, pelo que a gente detectou essa semana anterior, hoje os casos que estão aparecendo para nós não são decorrentes mais do carnaval. Claro, é consequência de uma cadeia que vem vindo, mas atualmente a contaminação está sendo entre as famílias. A gente tem famílias inteiras internadas. Não vou citar aqui sobrenomes, mas tem algumas famílias que a gente internou do neto ao avô. E por que isso está acontecendo? Aglomerações familiares. Por que o avô estava aglomerado com o neto? Os parentes em si estão se reunindo nos finais de semana e estão mantendo a contaminação alta no município. Por que a gente está atribuindo a isso? Porque não tem mais carnaval, não tem ninguém na praia, não está funcionando direito o comércio, praticamente nada. Tá todas as indústrias com o movimento e o controle dos EPIs e tudo mais. E as contaminações do pessoal que a gente está atendendo são de idade avançada, além de jovens também, mas principalmente pessoas que estão pegando em suas casas e continuam se contaminando nessa última semana. Quer dizer que muita gente ainda não entendeu a importância. Então a gente salienta que todos façam uma adesão a esse cuidado para que a gente reduza o número de contaminados, posteriormente o número de internados. Reduzindo os internados, reduz a necessidade de UTI, passa a sobrar leitos de UTI. Consequentemente, a bandeira e a cogestão podem voltar a funcionar e a flexibilização do comércio e de todas as atividades econômicas do município possam voltar. Está nas mãos das pessoas. Nós lá do hospital vamos tratar todos os pacientes que chegarem. Repito, estamos conseguindo dar altas para uma grande quantidade de pacientes. É uma pequena minoria dos pacientes que estão internando que estão indo para a ventilação mecânica. A grande maioria dos pacientes internados a gente está conseguindo reverter porque estão internando a tempo. Aqueles pacientes que estão demorando para internar, que estão ficando em casa esperando, estão chegando tarde demais. Então a gente saliente que sejam avaliados de forma precoce. Não fique tomando remédio sem avaliação médica. Está errado.
apresentar um exame positivo e pegar e tomar um monte de remédio sem uma avaliação médica, você pode ser um dos pacientes que está com a saturação baixa e não apresenta muitos sintomas. E esses são os pacientes que vão chegar mais grave depois. Então, a gente gostaria de agradecer a paciência de todo mundo, ficar ouvindo sobre Covid o tempo inteiro, mas a gente não vê a hora que a situação melhore para a gente voltar a ter uma vida melhor. Obrigado a todos. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então, o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. Retornando ao vivo, Conecta News, logo mais entrevista com Rodolfo Schmidt, falando sobre o Dia do Consumidor e as funções do PROCON aqui em Nova Prata. E nós iniciamos esse bloco, Beto, traz a previsão e depois eu tenho um destaque sobre aglomerações. Esse destaque tem a ver com aquele vídeo, né? Agora são 8 horas e 42 minutos. A previsão do tempo para esta segunda-feira será de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura mínima foi de 17 graus
e uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme. A tarde esquenta, com a temperatura que poderá chegar aos 30 graus. Neste momento, fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E olha só, Beto, nós recebemos informação há pouco atualizada pela Rádio Estúdio de que no último sábado, 12 de março, a Brigada Militar e a Vigilância Sanitária aqui de Nova Prata dispersaram uma festa que ocorria no interior da cidade, mais precisamente na comunidade Oitaveta, o Finca Ferro. Segundo as informações, 150 pessoas estavam no evento. A responsabilização e a notificação foram aplicadas aos organizadores da festa, porém ninguém foi detido e a situação foi dispersada. Enfim, quando a gente fala que não podem ocorrer aglomerações, a gente acha que as pessoas vão se sensibilizar com isso. Mas fatos como esse mostram que nós estamos muito longe de uma sensibilização. 150 pessoas aglomeradas são praticamente 150 famílias e que se o vírus circula, ele é levado aí para muitos lugares. Vamos acompanhar os boletins dos próximos dias e ver se essa festinha no Finca Ferro não vai dar uma fincada em muita gente na próxima semana. Isso mesmo. E agora nós vamos para as notícias da economia, Tiago. Começamos pelo portal Jornal Boa Vista. Empregados da Aurora recebem 2,5 salários pela participação dos resultados em 2020. O ano foi de muito trabalho e imensos desafios, mas os resultados foram extraordinários. Por esse esforço coletivo, a Cooperativa Central Aurora Alimentos distribuiu 35.214 empregados a 2,5 salários correspondentes ao Programa de Participação dos Resultados, o PPR, de 2020. Somado aos 12 salários mensais mais o 13º, pagos durante o ano, a remuneração do quadro funcional de Aurora totalizou 15,5 salários no período. E falando sobre economia na contramão do mundo, o Brasil termina a década mais pobre. Entre 2011 e 2020, o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, recuou 0,2% ao ano, o que equivale em 10 anos a uma economia 2% menor do que era na década passada. E nesse mesmo período, a riqueza mundial teve um crescimento de 4%, enquanto nos emergentes avançou 2,5%, quer dizer que numa conta rápida dá para falar que o Brasil na última década ficou 4,5% mais pobre do que era esperado. Isso se reflete na nossa economia e nas insistentes crises econômicas nas quais nós passamos. Precisamos de uma nova direção no rumo das nossas políticas econômicas para que não ocorra conosco o que ocorre com os nossos vizinhos da Argentina, que desde 2001 encaram uma crise econômica que não tem mais fim. Aliás, a economia de toda a América Latina é o samba do caos, Beto Guidini, porque não existem definições próprias, nem um investimento forte no desenvolvimento de agregação de valor nos produtos aqui produzidos, e nós seguimos como um cachorro correndo atrás do rabo, fazendo muito movimento sem sair do lugar. Agora pelas notícias da agricultura. O arroz. A safra brasileira deve alcançar 11 milhões de toneladas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a estimativa da produção foi de 11 milhões de toneladas, um declínio de 0,1% em relação ao mês anterior, a redução de 0,7% em relação a 2020. Mas a produção deve ser suficiente para abastecer o mercado interno brasileiro. E o Rio Grande do Sul, responsável por quase 70,0% da produção nacional, deve produzir 7,7 milhões de toneladas, com queda de 2,1% em relação a 2020 e de 2,7% em relação à produtividade. A produção catarinense é de 1,2 milhões de toneladas e deve declinar 4,1% em relação a 2020. E falando em safra de grãos, de acordo com o engenheiro agrônomo, a safra desse ano está melhor do que a encomenda. Os produtores comemoram os resultados obtidos e o volume das chuvas que foi aí satisfatório. Segundo o engenheiro agrônomo João Minosso, a safra está muito boa e as perdas ocorreram em função do excesso da chuva. Então, boas notícias para o campo, que é um dos setores mais importantes e que nos últimos anos é o único que vem mantendo uma estabilidade ou crescimento em todos os setores da economia brasileira.
E agora nós vamos ao mercado financeiro, Thiago. Isso mesmo, Beto. Começamos com as cotações? Começamos pelo dólar. O dólar fechou na sexta-feira R$ 5,56. O euro a R$ 6,64. Já a libra, R$ 7,74. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 169,00, mínimo R$ 158,60. O milho máximo R$ 84,50, mínimo R$ 79,00. O arroz máximo R$ 88,00 e o mínimo R$ 84,95. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 292,50, o mínimo R$ 283,30. Já para o preço da vaca, da arroba da vaca, o máximo R$ 279,00 e mínimo R$ 259,30. E as bolsas de valores, encerrados os movimentos na última sexta-feira, a Ibovespa em queda de 0,72 na casa dos 114 mil pontos. Dow Jones alta de 0,90 e Nasdaq queda de 0,59. Nesse momento, as bolsas da Europa operam no positivo e os números encerrados no Oriente. Nikkei em Tóquio alta de 0,17 e Xangai na China queda de 0,96. Lembrando que o mercado financeiro é um oferecimento especial de Unimed, Vale das Antas, Adilnet Telecom, Franco Moda Masculina, Paludo Pneus, Rede Autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Vamos para as notícias internacionais, Beto? Isso mesmo. Segundo o portal Correio do Povo, ex-presidente interino da Bolívia foi achada dentro de uma cama. A ex-presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, foi detida na madrugada deste sábado em Trinidad, a cidade onde mora, no noroeste do país. Durante horas, policiais a procuraram pela cidade e chegou a se cogitar que ela teria fugido possivelmente para o Brasil. No fim, ela foi encontrada dentro de uma cama box em sua própria casa, Thiago. E seguindo com as informações, Beto, que nós temos agora da política e da atualidade, né? Nós temos aí que o ministro Pazuello vai permanecer no cargo. Pelo menos ele disse que não está doente e que segue firme na sua função à frente do Ministério da Saúde. Ontem, muita coisa circulou aí pela internet, já falavam que Pazuello estava se desligando da sua função, estava com problemas de saúde, sobrecarregado. Outras especulações diziam que era em torno aí do desgaste político, que o governo busca mudar essa formação do Ministério da Saúde, mas o fato é que por volta das 19 horas, Pazuello concedeu uma entrevista e disse que só sai do cargo quando o presidente da República assim solicitar. Então, ele segue. Especulação tem bastante, inclusive candidatos ao cargo, vários, mas por hora, Eduardo Pazuello segue como ministro da Saúde. E segundo o portal Canal Rural, Bolsonaro assina decreto que prevê modernização das rodovias federais. O presidente Jair Bolsonaro assinou na sexta-feira, dia 12, o decreto que cria a política de modernização da infraestrutura federal de transporte rodoviário, batizada de I9@BR. A norma, que será publicada na edição do Diário Oficial hoje, segunda-feira, dia 15, prevê estratégias para elevar o nível de segurança e fluidez nas rodovias federais, além do incremento no nível de tecnologia empregada e na elaboração de estudos para o aprimoramento regulatório do setor. E numa iniciativa lançada por mais de 60 países que busca reconhecer o direito ao meio ambiente como um direito fundamental de todos os cidadãos do planeta, o Brasil acabou não aderindo a esse programa da ONU. O projeto foi lançado na semana passada e assinaram as declarações países como Suíça, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, França, Itália, Espanha, entre os mais pobres, Bangladesh, Cabo Verde, Quênia, Marrocos e muitos outros. O Brasil não aderiu e todos os demais parceiros do Mercosul, além do Chile, fazem parte dessa iniciativa. O Itamaraty, procurado pelas reportagens, não deu uma resposta sobre a ausência do país neste processo. E segundo o portal Tecmundo, o Brasil terá 5G em 20 pontos do país ainda em 2021, diz ministro. Segundo ainda em 2021, o Brasil deverá ter 20 localidades com acesso a 5G. A informação foi dada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, na quarta-feira, durante o
audiência pública na Câmara dos Deputados. O tipo 5G será standalone, ou seja, uma rede que atende somente esse tipo de tecnologia. E o ministro afirmou que as zonas rurais do país deverão ganhar prioridade na ação. E ele citou que a conectividade aos trabalhadores do campo poderão acompanhar a cadeia de produção das lavouras e pastos até a chegada dos insumos nos supermercados. E agora o que nós falávamos sobre festas, nós tivemos um exemplar em Passo Fundo com 120 pessoas, aqui em Nova Prata 150 pessoas aglomeradas de forma ilegal. E olha o comentário de Jamal Suelimin, ele é do Instituto Emílio Ribas, né, que trabalha aí em São Paulo com o controle de epidemias, e ele diz, abre aspas, é macabro fazer festa e achar normal 3.000 óbitos por dia, diz o infectologista, fazendo um apelo para que as pessoas não saiam de casa só para o necessário e pedindo que os jovens evitem as aglomerações e as festas clandestinas. Aliás, né, Beto, isso não é mais um apelo, isso é uma condição legal que não pode ser feita, e a gente tem que trazer fatos aí reprováveis como esse. 150 pessoas na linha Oitaveta, isso está muito errado e vai refletir nos próximos dias lá no Hospital São João Batista. Agora, amenizando, vou falar uma notícia boa. Segundo o portal G1, o trio gaúcho, Projeto Nó, lança álbum entrelaçado com telas da artista plástica Ana Lúcia Perim. O trio gaúcho de música instrumental formado em 2018, Projeto Nó, lança o primeiro álbum, Saudação, gravado entre 2018 e 2019. Previsto inicialmente para ter sido lançado no segundo semestre de 2019, mas adiado para 2020. O disco está sendo efetivamente apresentado nesse mês de março de 2021, edição digital, nos players da sexta-feira. E a propósito, André Brasil, da guitarra, Diego Bercó na bateria e Thiago Andriola entrelaçaram o álbum Saudação com a arte de Ana Perim, fazendo uso de pigmentos produzidos à base de terra. A artista criou telas inspiradas em cada uma das 7 músicas compostas por André Brasil, produtor do disco e fundador do grupo. Muito bem, informações aí dos artistas de Nova Prata. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para quem nos acompanha. O seu João Luiz da Costa, a dona Marli Gusberti, a Maria de Lourdes Pagnoncelli e também a Lisandra Zilli. Um abraço para vocês que estão nos acompanhando. Eu vou para o estúdio 2. Rodolfo Schmidt já está aqui para nós falarmos sobre o Dia do Consumidor, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 55 minutos. Na tarde da última sexta-feira, dia 12, aconteceu em frente à Prefeitura de Nova Prata o manifesto dos comerciantes em prol à reabertura do comércio. Após o manifesto, alguns representantes estiveram em reunião com o prefeito municipal Alcione Graciutin e também membros do Comitê de Combate à Covid-19. Vamos conferir essa matéria. Durante as últimas semanas, notamos algumas movimentações com relação a lojistas e comerciantes em todos os municípios da nossa região. Aqui no município de Nova Prata, na tarde de hoje, com o apoio de Cindy Lojas e CDL, os comerciantes reuniram-se em frente à Prefeitura Municipal em prol à reabertura do comércio. Pois é, na verdade o comércio está já lutando há um ano, né? Desde o início da pandemia a gente vem lutando. Não é uma luta dessas 3 últimas semanas, né? Que a gente foi o decreto ali da gente ficar 3 semanas, mas sim uma luta que a gente vem há um ano, né? E muitos comércios, como é o meu caso, a gente não consegue mais manter as portas abertas, né? Sem podermos trabalhar, ou seja, a gente não tem condições de manter o nosso negócio com as portas fechadas, né? Na verdade, a grande maioria, né, eu diria assim, mais de 90% do comércio considerado, segundo o decreto, não essencial, e também prestadores de serviços e também autônomos, né, aderiram à ideia, entenderam e compartilham da mesma forma de pensamento nosso, que todo o trabalho é essencial, porque nós precisamos dele para pagar as nossas contas essenciais, né? Nosso direito de trabalhar,
que até inclusive está na legislação, né, o nosso direito de trabalhar, mesmo que seja com todos os cuidados. Nós, comerciantes, somos totalmente de acordo com os cuidados que são necessários, sim, para enfrentar esse momento, mas que a gente possa trabalhar e se manter, pelo menos manter o nosso comércio e também os funcionários, os colaboradores, né? Bem, primeiramente, é importante dizer que representantes de uma parte da nossa sociedade, especialmente comerciantes e prestadores de serviços, fizeram hoje um manifesto em frente à Prefeitura Municipal, onde eles manifestam toda a preocupação em relação às dificuldades que enfrentam de estarem com os seus estabelecimentos fechados, né? Então, me procuraram ainda na data de ontem e eu sugeri que, além disso, né, que é um protesto pacífico, ordeiro, mas que tem toda a legitimidade, sugeri que fosse feito também um documento para ser encaminhado ao governador do estado, ao presidente da Assembleia Legislativa e ao prefeito municipal. Então, ajudei na confecção desse documento e nós, na data de hoje, encaminhamos, né, para o governador, para o presidente da Assembleia, e foi entregue depois para o prefeito também, onde eles pedem para trabalhar. Eles pedem pelo direito ao trabalho, em função de que as contas estão chegando, né? Existem famílias por trás disso que se sustentam, né? E que não tem mais dinheiro para poder fazer esse giro. E também, né, com a convicção, da qual eu também compartilho, de que não é a atividade do comércio que propaga a transmissão do vírus. Até porque nesses estabelecimentos a gente não tem dúvida nenhuma de que eles atendem todos os protocolos, como o uso de máscara, de álcool gel, de restrição do número de pessoas, do distanciamento, enfim. Então, o protesto e o documento encaminhado foi nesse sentido, né? E, de fato, eles cumpriram com aquilo que eles propuseram e para demonstrar, de fato, essa não é nenhuma questão de insatisfação, mas é uma necessidade de voltar ao trabalho. Bem, então, após essa manifestação, né, pública em frente à prefeitura, nós tivemos uma audiência com o prefeito municipal e também estava presente o Dr. Guilherme, que é o presidente do Comitê de Combate ao Covid, né? E que eles entregaram, então, esse documento para o prefeito e reiteraram as suas preocupações. Foi conversado bastante, foi dito para os representantes do comércio local e dos prestadores de serviço que depende de um decreto do governo do estado, porque até então havia aquela forma de atuar que era a chamada cogestão, através da qual o governador emitia um decreto e o prefeito, dentro da sua realidade, poderia fazer algumas alterações. Hoje o que está em vigor é apenas o decreto do governo do estado, foi retirado do município essa autonomia, vamos dizer assim, por fazer aí eventuais regras locais. Então, qual é a nossa expectativa? Até entramos em contato com algumas autoridades durante a própria reunião e existe uma expectativa de que o governador possa retomar esse sistema da cogestão, né? E aí, se isso vier a acontecer,
o que provavelmente não vai ocorrer antes do dia 21 de março, né? Se isso vier a ocorrer, nós reuniremos o comitê do Covid, no qual participam o executivo, o legislativo, os médicos, brigada militar, SAMU, enfim, né, secretários do município. E aí, se houver essa cogestão e o número de casos em Nova Prata estiver estabilizado ou reduzido, aí sim, provavelmente nós poderemos fazer uma legislação, vamos dizer assim, umas normas, permitindo aí a abertura daquele comércio ou daquele prestador de serviço que hoje, infelizmente, não está podendo trabalhar. Com o que eu quero reiterar aqui, eu entendo que não é justo que alguns, né, possam trabalhar, a porta do lado está aberta e a de outro vizinho, no caso de estabelecimento, apenas em função da natureza do seu estabelecimento, não possa estar atendendo. Então, me parece que há um desequilíbrio nisso e até uma injustiça nisso, né? E, de fato, não é ali que estão as aglomerações, né? Nós tivemos aí, por exemplo, as praias lotadas, festas clandestinas. Então, o foco deve ser esse, né? E não aquelas pessoas que, de fato, cumprem com todos os protocolos e que precisam trabalhar para sustentar o seu negócio e de muitas outras famílias, né? Então, em princípio, Mona Lisa, eu queria te dizer que estamos aguardando um novo posicionamento do governador do estado. Existe uma cogitação, né, que nós tentamos buscar aí, de que poderá retornar o sistema da cogestão, em que os prefeitos poderão, então, quem sabe aí, decretar também algumas normas, e no caso, nós somos favoráveis que essas pessoas possam trabalhar, né? Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Muito bem, prezado telespectador, na nossa rodada de entrevistas de hoje, receberemos o Dr. Rodolfo Schmidt. Ele é procurador do município de Nova Prata e também responde pela assessoria jurídica do PROCON aqui da nossa cidade. Bom dia, Dr. Rodolfo. Bom dia, Thiago. É um privilégio sempre estar retornando a essa emissora e, sobretudo, estar falando com o povo pratense. Hoje é dia 15 de março, dia do consumidor, e a gente trouxe o Dr. Rodolfo para entender um pouco mais dos direitos e deveres e das funções do PROCON aqui na nossa cidade. Doutor, inicialmente, Dia do Consumidor, quais são as principais funções do PROCON, que é o órgão de defesa mais amplo aí para trazer um assessoramento a quem tem relações de consumo? Tiago, na verdade, nesse assunto, sempre é bom a gente fazer um apanhado histórico e contextualizar com a contemporaneidade. Lá em 1962, né, o então presidente John Kennedy dos Estados Unidos, né, ele, num discurso visando e objetivando, né, a proteção dos direitos consumeristas do público americano, ele colocou como basilares alguns princípios, né, como era o direito à informação, o direito de ser ouvido e o direito à proteção intelectual de seus dados. Então, a partir de então, foi caminhando o direito do consumidor a uns avanços e destaques na história do mundo, propriamente dito, né? Mais propriamente no Brasil, a gente sabe que o Código de Defesa e Proteção dos Direitos do Consumidor é lá de 1990, regido pela Lei 8.078, né? Que ela foi entrar em vigor a partir do dia 11 de março de 1991. Isso, e é nesse diploma legal que a gente destaca, então, a criação do PROCON, né? E te respondendo, o PROCON, ele visa não judicializar a demanda. Então, assim, não raramente nós vemos consumidores com compras mal sucedidas, ou quando a compra dá certo, o produto não chegou no dia correto, se chegou com defeito, um serviço que não está dando certo, enfim. O PROCON existe para esse fim princípio de aproximar as partes, consumidor e fornecedor, e nesse meio tempo tentar uma composição amigável. Doutor, o que o senhor destaca hoje, né? 2021, nós temos diversas relações de consumo, algumas delas se modificam rapidamente com o passar do tempo, muitas vezes a legislação até consegue não acompanhar. Quais são os principais direitos e deveres que a gente pode destacar para o consumidor? A gente sabe, Thiago, que na relação de compra e venda pela internet, se nós formos comparar de 2019 para o ano de 2020, ela cresceu 75%. E a gente sabe que isso também se deve à pandemia.
Nesse sentido, a gente pode destacar que o consumidor, ele tem toda uma gama de direitos expostas tanto no CDC como na Constituição Federal, e para o fornecedor desse produto, de serviço, o que norteia a relação entre si é a boa-fé, né? Então, assim, a boa-fé, ela se presume, a má-fé, ela deve ser comprovada. Então, se no lado do consumidor ele tem o direito de se arrepender, tem o direito à informação, tem uma série de fatores, o fornecedor, ele também tem que ser protegido, na medida de sua isonomia entre as partes. E, doutor Rodolfo, quando que eu devo procurar o PROCON e quais as formas de contato? Porque em Nova Prata a gente tem o órgão, há quanto tempo ele trabalha e como ele pode me ajudar? Tiago, o PROCON, ele também é um assunto gerido pela nossa pasta da assessoria jurídica do município, né? Então, assim, obviamente que por conta da pandemia nós estamos com os atendimentos de forma virtual, né? Mas não deixamos de atender de segunda a sexta-feira, horário comercial, pode ligar. Na verdade, vai ser agendada uma consulta pelo aplicativo, enfim, como ficar mais benéfico para o consumidor, né, que se sente lesado. E sim, a gente vai dar orientação, até porque o PROCON, como eu te disse, o principal objetivo é não judicializar uma demanda, até porque a gente sabe que o Poder Judiciário ele está muito afogado com demandas, né? Então, o que acontece? A gente aproxima as partes, mas sim, não tendo uma resolução, a gente pode sim abrir um procedimento administrativo e sancionar, sendo o caso, esse fornecedor. E, doutor Rodolfo, agora o senhor também, além de toda a assessoria no PROCON, que presta toda essa forma ostensiva de orientação a consumidores, a fornecedores, faz essa aproximação das partes, como o senhor colocou, também responde pela Procuradoria do município de Nova Prata. Como está sendo esse desafio ao longo desses pouco mais de 2 meses e meio, hoje é dia 15, dá para dizer dessa forma, né? Tivemos janeiro, fevereiro, e inclusive com todas essas consequências nefastas que a pandemia nos trouxe, como é que está a municipalidade nesse momento do ponto de vista jurídico? Tiago, na verdade, a gente faz parte, então, da assessoria jurídica do município, desde do dia 1º de janeiro, com a assunção da nova administração, chefiada pelo nosso prefeito, o senhor Alcione Graziotin, pela vice-prefeita Sandra Zotes. E, enfim, nós temos uma tarefa, né, de fazer uma Nova Prata nova de verdade. E essa Nova Prata nova de verdade, a gente conta com todo cidadão pratense, né, críticas, elogios, sugestões. O nosso gabinete está sempre aberto, sempre à disposição. Obviamente que nesse período de pandemia a gente está com a agenda, na verdade, suspensa, mas, enfim, a gente não se furta de receber todas as pessoas para bem ouvi-las, né? Essa é a principal pauta da nossa gestão, além de, é claro, seguir pelo princípio da legalidade. A gente não se furta de saber da condição atual que a pandemia impõe para todo o nosso comércio, indústria, serviços, de maneira geral. A gente também se compadece de todo o sentimento de angústia do comércio, enfim, de todos os segmentos que não podem abrir as suas prestadoras de serviço, né, o seu negócio. E só que a gente sabe que nós temos que ser pautados pela legalidade. Tanto é verdade que o governador do estado novamente editou um decreto no sábado, né, dia 13 de março, continuando na bandeira preta, e a nós, municípios, cabe então a recepção desse decreto na íntegra, até porque a cogestão, ela por hora está suspensa. Não é demais falar que quando a cogestão ela estava deferida aos municípios, nós, município de Nova Prata, a gente sempre baixou uma cor da bandeira, né? Então, destacando assim a importância, né, e o cuidado que a gente tem com o nosso comércio, com a nossa indústria e com nossos serviços. E, doutor Rodolfo, a gente teve aí notícias, né, aconteceram no último final de semana. Nós tivemos um protesto na sexta-feira por parte dos comerciantes. Ao mesmo tempo, a gente tem atitudes irresponsáveis, chega a notícia de grandes aglomerações em diversos sítios e localidades. Como é que o município vem recebendo essas informações e como é que ele atua nessa parte ostensiva da fiscalização? Certo. Tiago, com bastante tristeza que a gente recebe essas notícias. Tanto é verdade que no fim de semana nós vimos que a nível estadual nós tivemos mais de 400 mortes.
A atualização dos leitos de ocupação de UTI, ela já transborda os 110%. Então, assim, nós temos um comitê municipal de enfrentamento ao Covid, muito bem elaborado, destacado aí pelo nosso prefeito municipal, sob a coordenação do Dr. Guilherme, né? Nós temos também um canal de denúncias direto, né, interligado à Brigada Militar, à Polícia Civil, e a partir desses canais é que a gente dispõe a população, então, essa via direta para que a gente ataque no polo, né, da denúncia. Então, assim, estão ocorrendo várias denúncias, tanto no campo privado quanto no campo público, e a gente está tentando, assim, solucionar da melhor maneira possível. Qual é que seria essa maneira? É a orientação. Se não possível a orientação, aí sim vem uma punição no segundo passo, né? E, doutor Rodolfo, o que se espera nessas comunicações constantes que, obviamente, a Procuradoria tem com o governo do Estado? Quais são as principais informações que circulam? Inicialmente, a bandeira preta se estenderia, conforme o governador falou, até o dia 22, próxima segunda-feira. Depois seria reaberta a cogestão. Já se fala numa possível reabertura ou a gente ainda tem que aguardar definições que virão do Palácio Piratini? Na verdade, Thiago, a informação que temos hoje, um decreto que nós estamos prestes a recepcionar, é que essa condição de bandeira preta ela se estende até o dia 21 de março. Mas nós estamos em contato permanente com a MESNE, no qual Nova Prata também faz parte, e a informação que temos é que a partir do dia 22, como bem dito, seria então retornado o sistema de cogestão. Na verdade, não é uma notícia concreta, mas sim uma informação de bastidores que temos. Perfeito. Então a gente pode talvez aguardar, principalmente nessa hora se fala muito, né, da questão do comércio, né? Nós tivemos aí sexta-feira diversos comerciantes que se encontram numa situação bastante complicada desde o começo de março com as restrições, e a gente vai acompanhando, só que o ciclo biológico dessa pandemia ele não acompanha as nossas necessidades. Então aguardaremos maiores definições. Doutor Rodolfo, fora toda essa questão pandêmica que gera aí sábados e domingos de trabalho em torno de decretos abrem, decretos fecham, enfim, tudo isso tem que ser acompanhado num tempo real, que não era um movimento normalmente aguardado para a municipalidade. Quais são as outras funções que o procurador do município abarca? Tiago, tu tocaste num ponto bem importante, né? Nós temos hoje um sistema de assessoria jurídica lotado junto ao gabinete do prefeito municipal, mas, obviamente, que nós também fazemos, às vezes, de procuradoria, né? Eu na condição de procurador-chefe, nós temos o Dr. Marcos Pizzi também na figura de assessor, o nosso advogado do município, o Dr. Rafael Escuciato, e na parte do urbanismo e da mobilidade urbana, o Dr. Alisson Ravanello. Nesse sentido, Tiago, nós temos que sempre expor que a nossa pasta da Procuradoria do município ela é muito dinâmica, né? Hoje, digamos que os assuntos pandêmicos, através de decretos, portarias, resoluções, nos toma praticamente 60% do nosso tempo de trabalho, né? E, obviamente, que as questões de bem representar o município ativo e passivamente perante a justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, procedimentos junto ao nosso Ministério Público, que é bastante atuante aqui na nossa comarca, enfim, Tribunal de Contas do Estado, procedimentos administrativos, a gama de trabalho da Procuradoria do município, ela é bastante grande. O desafio é grande também. Muito bem. Doutor, indo para o nosso finalzinho, considerações finais, quais são as expectativas que o senhor pode deixar? Um recado para passar a todos os municípios, pois como assessor jurídico e procurador-chefe do município, pode falar sim em nome do prefeito. Tiago, na verdade, agradecer a todo o município pratense, né, a todo o povo pratense, no sentido de que todos vêm colaborando com o princípio norteador da nossa campanha, que é pautado pela legalidade e pela ampla publicidade dos nossos atos. Todos sabem que o nosso gabinete ele está sempre aberto, né, para bem recepcionar as pessoas, esperar passar esse período pandêmico, nessa bandeira preta, mas sugestões, críticas, elogios, a gente está sempre aberto ao diálogo
e a gente tem que olhar para frente, né? A Nova Prata, nova de verdade, ela se constrói com força e com a garra de um povo. E a gente sabe que essas são as condições e qualidades do povo pratense. Muito obrigado pelas informações, doutor Rodolfo. Quem precisa do PROCON no Dia do Consumidor, qual é o principal canal nesse momento que pode entrar em contato? Hoje, Thiago, o telefone aberto para isso é o 3242-8233, vai poder falar comigo, né? A gente vai poder agendar essa consulta, enfim, dúvidas, questionamentos, até porque o PROCON, além da parte ostensiva, nós temos a parte preventiva. Então, você está com dúvida se tem que comprar algo, se tem que contratar um serviço, dá uma ligadinha no PROCON, faz esse serviço, que de repente tu pode estar, na verdade, evitando um possível golpe lá na frente. Muito obrigado, doutor Rodolfo. Dia do Consumidor, você conferiu o Rodolfo Schmidt, procurador do município e também assessor junto ao PROCON aqui que atende em Nova Prata, na Prefeitura Municipal. Nós voltamos para o nosso Estúdio 1, Beto Guidini tem mais informações nessa manhã e eu retorno no Conecta News amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Um bom dia a todos que nos acompanham. Tiago, obrigado, doutor Rodolfo, também pelas informações. E nós seguimos com para o encerramento do nosso Conecta News desta segunda-feira. Agora são 9h23. E nas atualizações de hoje, nós temos que, segundo o portal G1, o Grammy 2021, Beyoncé bate recorde, Taylor Swift e Billie Eilish levam prêmios principais. Segundo as informações, Beyoncé se tornou a mulher com mais Grammys da história neste domingo, dia 14, com uma noite de vitórias femininas também nas 4 principais categorias do prêmio, com Taylor Swift, Billie Eilish, Hair e Megan Thee Stallion. E segundo Beyoncé, ganhou 4 prêmios, o maior número da noite, e virou a mulher que mais levou Grammys da história, que já são 28. E disse também que ela empatou com Quincy Jones, que só perde para o maestro George Solti, que ganhou 31 vezes. E nas 4 categorias mais prestigiadas do Grêmio, Taylor Swift levou o álbum do ano com Folklore. Billie Eilish teve a melhor gravação com Everything I Wanted e Megan Thee Stallion foi a artista revelação. E agora nós vamos para o encerramento, mas vamos falar da previsão do tempo para esta segunda-feira. A segunda-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura mínima foi de 17 graus e uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme. A tarde esquenta com a temperatura que poderá chegar aos 30 graus. Neste momento fazem 23 graus já aqui em Nova Prata. E o Conecta News volta amanhã, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.